Ver mais de volta, obrigada pela sua companhia. Estamos de volta para falar sobre a temática do feriado de hoje. Dia do Trabalhador, feriado nacional, muita gente de folga, muita gente que trabalha em locais como jornalismo, que precisam estar na ativa. Mas o papo de hoje é para falarmos sobre o ambiente de trabalho, sobre estar num local de maneira saudável, se sentindo motivado, se sentindo bem. Para isso, estou recebendo aqui no estúdio a psicóloga organizacional Letícia Zanini, que já é uma entrevistada minha de longa data. Eu adoro as trocas que a gente tem. Seja bem-vinda ao Ver Mais, Letícia. Obrigada, é sempre um prazer estar com você e a gente se inspirar e compartilhar aí boas informações, né? Lê, eu quero aproveitar essa vibe de tendência de filmes. Ontem, inclusive, o Ver Mais foi temático sobre O Diabo Veste Prada 2, que é um filme que fala sobre moda, mas que fala muito sobre ambiente de trabalho também. E o título carrega isso. O Diabo Veste Prada está se referindo à chefe de uma revista, a chefe de uma redação que veste a marca Prada. Mas por que esse termo, o diabo? Porque ela é uma chefe que abusa do poder, se assim a gente pode dizer. Ela é uma chefe que pega no pé dos funcionários de uma maneira exagerada, tem esse comportamento em excesso, fora do horário de trabalho, tá ali demandando dos colaboradores, pede coisas relacionadas à vida pessoal dela e não profissional. E aí tem uma série de comportamentos que a gente pode encaixar nesse quesito de ser um ambiente tóxico, né, Letícia? O que mais que a gente pode abordar nesse quesito usando o filme como gancho? É importante também que a gente deixe claro, porque quando a gente fala, né, dessa distinção que se faz do ambiente de trabalho entre líderes e chefes, por vezes a gente fica trocando conceitos, mas a prática, a cultura permanece a mesma. Perfeito. Então, quando a gente olha, né, para o personagem da Miranda, que representa o que a gente chama de um chefe que adoece as pessoas, o que ela faz é cometer excessos. Então, todo excesso é nocivo para a nossa saúde, seja física ou psicológica. Então, um ambiente que tem excessos é um ambiente que, com certeza, irá adoecer pessoas. O que a gente pode falar de excesso? Excesso de metas que são abusivas, excesso de comunicação, excesso de meios de comunicação, porque hoje alguns colaboradores ficam confusos, né, Raquel? Tá, eu olho o WhatsApp, eu olho o mecanismo interno que a gente se comunica, qual que é a fonte, por onde que a gente começa. Então, o excesso, seja de comunicação, de meta, de abusos de poder, de humilhação, tudo isso são componentes que vão trazer prejuízos para a saúde das pessoas que estão ali. E o trabalho, eu falo que para além da gente pagar os nossos boletos, para além dele ter contribuição financeira, ele precisa ser fonte de crescimento social, de crescimento humano, porque lá a gente faz amizades, a gente conhece pessoas, a gente se inspira nas histórias dos outros, a gente aprende, pensa, né, teu primeiro dia na TV, aquele nervosismo, e hoje talvez outras coisas são desafiadoras para você, ou seja, você aprendeu coisas importantes. Então o trabalho ele tem um papel social e humano extremamente significativo para que a gente torne ele um grande elemento de terror para as pessoas. Porque em algumas empresas, aquele filme, sabe aquela história de qualquer semelhança é mera coincidência? Não é coincidência. Existem ainda, infelizmente, muitas culturas que se traduzem na prática em combinação com o que a gente vê no filme. E os dados mostram isso. Nós ocupamos rankings preocupantes quando a gente fala de saúde mental vinculada ao trabalho. E é importante os próprios colaboradores fazerem um meia-culpa, avaliarem também os seus comportamentos, porque às vezes o adoecimento advindo do trabalho, uma síndrome de burnout, por exemplo, não necessariamente vem de uma cobrança externa. Pode ser de uma cobrança interna, de amar tanto trabalho e fazer aquilo em casa, levar as funções do trabalho para casa e tornar aquilo o ar que respira, que pode ser doentio, né, Letícia? Esse é um ponto muito importante, autorresponsabilidade. Nós somos adultos, eu falo, adulto tem que se comportar como maduro da relação, né? Então você você estabelece uma relação com o teu trabalho que não pode ser de vitimismo. Precisa ser de responsabilidade, de protagonismo no que tange a se conhecer o suficiente para saber, isso não faz sentido para mim. Acontece que o ambiente de trabalho nos seduz,
Raquel, seduz muitas pessoas, porque, por exemplo, essa empresa ela é gigantesca e aí a gente cria um mecanismo de idealização com aquele lugar, que a gente se sujeita a várias coisas para estar lá, para escrever no teu currículo um impacto importante a respeito de eu trabalhei em tal empresa que é a melhor do segmento, mas ela foi melhor para você? Não tem a ver com o tamanho da empresa, não tem a ver com o impacto que ela gera no mercado, tem a ver com o que faz sentido. E por que muitas pessoas se perdem? Porque muitas não se conhecem o suficiente para saber dizer que pode ser que socialmente as pessoas valorizem, mas que para você aquilo não faz sentido. E por isso que eu falo que a gente precisa ser maduro o suficiente para bancar, às vezes, escolhas que socialmente as pessoas nem vão entender. Não tem pessoas que pedem demissão, a gente fala, como que você saiu desse lugar que é o desejo de muita gente? Pode ser o desejo de muita gente, mas pode não fazer sentido nenhum para quem está lá dentro. Então, o autoconhecimento, investir em saber o que te faz bem, se conhecer a ponto de ter comunicação, que você consiga estabelecer limites, que é isso que você falou, será que eu preciso dar conta de tudo? Enquanto você continuar dando conta de tudo, você vai continuar sendo demandado em excessos. E aí, se você escolheu levar para casa, se você escolheu prejudicar a sua própria história de vida, a tua saúde física, a tua saúde mental, a tua família, teu tempo de lazer, as coisas vão continuar acontecendo. Só existe vítima porque tem vilão. A gente precisa aprender a romper algumas narrativas, isso parte da gente. Eu falo, empresas são parceiras. A gente não casa com uma empresa, a gente não vai ficar a vida inteira lá. Elas são parceiras, então precisa ser bom para os dois lados. Maravilha, Letícia. É um papo que rende muito. Obrigada pela tua presença aqui, por trazer um pouco mais desse teu conhecimento.